Paz, querido, paz, querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar na manhã deste dia que o Senhor nos dá. Para mim, é motivo de muita alegria poder voltar mais uma vez. Mesmo neste vídeo gravado, estamos aqui neste mês de janeiro, falando acerca de virtudes essenciais, básicas, elementares à vida cristã. E o desejo do meu coração é que essas meditações estejam sendo abençoadoras para a tua vida, como estão sendo para a minha. Mas eu tenho um recado muito importante para você antes de nós iniciarmos. É isso aí, permitindo o Senhor, próxima segunda-feira, próxima terça-feira, aliás, dia 24, estaremos juntos ao vivo mais uma vez. Olhe por nós, estamos planejando tudo, estamos também nos refazendo física, espiritual e emocionalmente para retomar esse trabalho de compartilhar com você a devocional que diariamente eu faço com o Senhor. Mas hoje nós vamos refletir sobre mais uma virtude, a virtude de reconhecer a necessidade de buscar por sabedoria. Sabedoria não é inteligência, sabedoria não é sagacidade, sabedoria não é esperteza. Por isso, eu quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus, carta de Tiago, capítulo 3, verso 2. Eu te convido para ao final você ler os versos 1 a 12 desse capítulo 3 de Tiago. Mas o verso 2 diz assim: porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é o homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Essa é a palavra que o apóstolo Tiago traz para nós nesta manhã. Mas, querido, querida, veja, pense comigo. Você que é dado a ler a Bíblia e já passou pela carta de Tiago, você percebe algumas coisas interessantes acerca desse ponto, não é? Mas, enquanto eu refletia, eu lembrei de um ditado popular que diz que quem muito fala, muito erra. E é verdade. Quanto mais nós fazemos coisas, maior será a probabilidade de acertarmos ou de errarmos. Isso vale também para as palavras. Quanto mais falamos, o risco e a possibilidade de cometermos erros vão crescendo mais e mais. Na verdade, esse ditado popular, ele é baseado em um provérbio. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 10, no verso 19, nós lemos o seguinte: na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Então, Tiago, ele pensando provavelmente nesse provérbio, ele fala isso que nós lemos, que todos tropeçamos muitas vezes, ou em muitas coisas, e que se alguma pessoa não tropeça naquilo que fala, então é uma pessoa perfeita, é uma pessoa capaz de controlar todo o seu corpo. Mas ele começa dizendo que nós tropeçamos em muitas coisas. E aí é preciso reconhecer a verdade disso. Toda pessoa cometeu, comete ou cometerá erros na sua vida. Todos se equivocam, todos se enganam, todos fazem avaliações incorretas. Então, o erro, ele é consequente da vida humana. E talvez o erro da fala ou o erro provocado por palavras seja o mais frequente, o mais comum deles, não é? Nós podemos, mesmo sem ter a intenção, mesmo sem desejar, proferir palavras duras, palavras inadequadas, palavras ofensivas, palavras indelicadas, de alguma espécie, de alguma forma, mesmo que não tenhamos intenção. Então,
voltando para a carta de Tiago, nós vamos perceber que em momentos anteriores ele já havia tratado dessa questão do pecado da fala, do pecado de não conseguir dominar a língua. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 19, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir e seja tardio em falar. Ou seja, ele está exortando e alertando acerca da importância do ouvir mais e do falar menos. Mas será que eu tenho ouvido esta exortação? Ainda no capítulo 1, lá no verso 26, ele ainda tratando sobre esse assunto, só que agora ele é mais contundente, não é? A exortação ou o alerta, ele é bem maior aqui, dado que para ele, para Tiago, a ação de controlar, de parar, de botar um freio na língua, ela é aqui apresentada como um dos principais ingredientes de uma vida sábia e de uma religião pura. Ele vai dizer no verso 26 do capítulo 1, aspas, se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a religião desse homem é vã. Então você veja a importância que a Bíblia dá, o Novo Testamento dá, da necessidade de controlar aquilo que nós falamos. Agora, há uma questão muito importante aí. E sabe qual é? É que aquilo que vai sair de nossa boca já está dentro de nós. Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Daí a importância de hoje eu estar mais próximo do Senhor do que ontem. De hoje eu buscar mais em sua palavra do que ontem. De hoje eu orar mais ao Senhor do que ontem, pedindo misericórdia, pedindo sabedoria, pedindo discernimento para que eu possa controlar a minha língua e proferir palavras sábias, palavras edificadoras e abençoadoras. Querido, querida, o grande problema da língua sem controle, da boca descontrolada, ele é um tema trabalhado frequentemente no livro de Provérbios. Se você vai lá para o capítulo 15 de Provérbios, nos versos 1 e nos versos 4, um pedacinho de cada um, nós lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena, vai dizer o verso 14, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E você vai achar inúmeros provérbios que falam, que tratam da questão do falar, da língua, do controlar aquilo que está na minha boca. Então, querido, querida, no texto de Tiago, no verso 2 do capítulo 3, ele apresenta duas ideias, né, que eram muito bem tratadas, bem trabalhadas na linguagem bíblica do Antigo Testamento e também na sabedoria judaica. A primeira coisa, a primeira ideia é que, primeiro, não existe pessoa nesse mundo que não peque em algo. Não existe pessoa nesse mundo que não erre. E a palavra que ele usa aqui significa literalmente cometer um deslize. Quando esse tropeçamos dele aqui, significa literalmente cometer um... É como alguém que pisa numa casca de banana e não tem mais controle. Ela vai deslizar. Pode até não cair, mas ela vai escorregar. Essa é a primeira ideia. A segunda é que não existe pecado no qual seja mais fácil de cair do que o pecado da fala. Então, isso é um alerta, querido. Isso é um alerta, querida, para mim e para você. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus falando acerca disso, ele advertiu que nós precisamos ter cuidado com o que falamos, porque daremos contas, inclusive, da nossa palavra. Ele vai dizer lá em Mateus 12, 36, 37, aspas, digo-vos que toda palavra frívola, ou sem importância, ou palavra desnecessária, que proferirem as pessoas, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Querido, querida, quando eu parava para fazer essa reflexão, também eu parei para pensar em mim.
naquilo que eu tenho falado e na forma que eu tenho me expressado diante das pessoas. Eu preciso estar atento a esses dois elementos. O próprio Cristo nos deu essa advertência, como vimos agora em Mateus 12, 36 e 37. Mas voltando a Tiago, ele vai dizer no texto que a pessoa que aprende a controlar a sua língua passa a ser uma pessoa perfeita. Ora, querido, ora, querida, aí vocês sabemos que não existe ser humano perfeito. O que Tiago está dizendo aqui, ele trabalha aqui o conceito de salvação, de perfeição no Antigo Testamento. Perfeito aqui significa uma pessoa que busca a perfeição moral e não a impossibilidade do cometimento de erros e de falhas. Então, ser perfeito aqui é buscar com todas as forças a perfeição moral, para que possa assim refletir a imagem de Cristo, dado que nenhum de nós, nenhuma pessoa é incapaz de cometer erros. Todos nós erraremos, todos tropeçaremos. Nas páginas do Novo Testamento, querido, querida, perfeição consiste basicamente em participar, em entregar-se ao Espírito Santo, para que, cheio dele, a pessoa possa externalizar, possa viver, possa mostrar o fruto do Espírito em sua vida. Aquele fruto que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, nos versos 22 e 23. O fruto do Espírito, vai dizer Paulo, é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, a pessoa perfeita, a pessoa que busca diariamente inserir em sua vida as virtudes elementares, essenciais à vida cristã, é a pessoa que busca sabedoria. Sabedoria no pensar, no falar e no agir. Sendo assim, querido, sendo assim, querida, eu me lembro de um relato que eu li, não sei se verdadeiro ou se é uma história criada, de um homem que ficou preso, e ele era de um país onde havia pena de morte. Na verdade, aquela prisão era injusta. Ele fora colocado ali para proteger alguém muito poderoso, alguém muito influente. E todo mundo sabia disso, mas ninguém tinha coragem de questionar, dado a forma como aquele país, aquela nação era governada. Era uma tirania. Mas aí, aquele tirano, tentando enganar o povo e dizer que era uma pessoa boa, ele conversou com o juiz e propôs ao preso algo. Disse: olha, você diz que é uma pessoa religiosa, que acredita em determinado Deus, e este preso era um servo de Deus, um servo do Deus Altíssimo. Então disse aquele juiz, já orientado por aquele tirano: vamos colocar nas mãos do seu Deus o seu destino. Eu vou aqui escrever em dois papéis. Em um eu vou escrever inocente, no outro eu vou escrever culpado. Você vai escolher um papel, e aquele que você escolher será a sua sentença. O seu Deus guiará a sua mão. E aquele juiz pega o primeiro pedaço de papel e escreve culpado. E ele pega o segundo pedaço de papel e escreve culpado. E ele dobra os dois, põe em uma caixa, balança e manda que aquele homem escolha um papel. Ora, nós sabemos que qualquer um que ele escolhesse o levaria à morte. Naquele momento, ele pede sabedoria a Deus, sabedoria no pensar, sabedoria no agir. E quando o juiz, aquele juiz corrupto, ele entrega aquela caixa para escolher um daqueles papéis, ele pega aquele papel e rapidamente ele bota na boca e engole. E o juiz diz: o que é isso que você fez? Que loucura é essa? Você engoliu a sua sentença. Ele diz: não, senhor juiz, a minha sentença está em suas mãos. Ora, eu engoli um dos papéis. O senhor escreveu culpado ou inocente? Se o papel que eu engoli for o papel escrito inocente, aquele que está em suas mãos é culpado. Então eu sou inocente. Se o papel que eu engoli está escrito inocente, está escrito inocente,
e na sua mão está escrito culpado, eu estou livre. E aí, a minha sentença será o oposto daquilo que está em suas mãos. Se o papel que sobrou está escrito inocente, é porque eu sou culpado. Se o que sobrou, porém, estiver escrito culpado, é porque eu sou inocente. E não havia mais o que fazer, o juiz teve que pegar aquele papel, quando ele mostra, obviamente, estava escrito culpado, porque culpado havia nos dois. Mas pela sabedoria dada por Deus àquele servo, ele foi livre daquele juiz corrupto e daquele ditador da sua nação. Querido, querida, eu não sei se você já se viu como aquele homem em uma situação difícil, em que as pessoas criaram uma situação para te prender, para te pegar, para te culpar, para te responsabilizar por um erro que você não cometeu. Mas de uma coisa eu sei, se você e eu buscarmos diariamente ao Senhor, pedirmos a Ele sabedoria, entregarmos a Ele as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, poderemos descansar, sabendo que Ele dará a resposta que nós necessitamos. Sendo assim, querido, sendo assim, querida, que o Senhor te abençoe e que Ele te dê a sabedoria necessária para você vencer as armadilhas que a vida te impor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, vamos orar. Já refletimos na palavra do Senhor e agora vamos orar, clamando ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria. Onde você estiver, eu te convido, vamos mais uma vez entrar no trono do Senhor e a Ele orar. Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo, poderoso e majestoso nome. Pai, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pela manhã deste dia e pelo privilégio de poder refletir na tua palavra. Senhor, ajuda-nos, dá-nos sabedoria para que possamos controlar a nossa língua, dá-nos discernimento para que possamos proferir a palavra certa no momento adequado. Ajuda-nos, Senhor, a crescer mais e mais em Ti, no conhecimento de Ti. Toma, Senhor, em Tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração. Ser com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Derrama sobre ele e sobre ela da Tua graça, da Tua paz, do Teu cuidado, da Tua sabedoria e proteção. E que nós possamos, Senhor, sempre, sempre e sempre esperar em Ti. Acampa os Teus anjos em redor desta vida. Acompanha-os, acompanha em cada caminho que vai trilhar neste dia. Ocupa esta mente, este coração, este espírito e põe nestes lábios a palavra certa e nos dá um dia de paz. É o clamor que te fazemos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Querido, querida, como é bom estar com você. Se o nosso Deus permitir, amanhã teremos mais um vídeo gravado aqui. E também, se Deus permitir, em breve estaremos juntos ao vivo. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido, um abraço, querida, e até amanhã com mais um vídeo, se o nosso Deus assim nos permitir.